o que é estatística, né? Estatística é uma ciência que se dedica à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Ela nos permite tirar conclusões sobre populações a partir de amostras, identificar padrões, testar hipóteses e tomar decisões mais informadas. Ah, Divisões da estatística, né? Então, existem aí dois ramos aonde a gente pode estar trabalhando na estatística. Seria a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva, ela organiza e resume dados de forma clara e concisa. Utiliza tabelas, gráficos e medidas numéricas, média, mediana, moda, variância, desvio padrão, né? Esses daí são alguns dos utilizados para descrever as características de um conjunto de dados. Podemos usar como exemplo aí calcular a média de idade dos alunos de uma turma. A estatística inferencial, ela utiliza as informações de uma amostra para fazer inferências sobre uma população maior. Permite generalizar resultados e testar hipóteses. Exemplo seria estimar a proporção de eleitores que votarão em um determinado candidato com base em uma pesquisa de opinião. Essa daí a gente vê mais comumente, né? Para que serve a estatística, né? Vou passar aqui. Ela pode ser utilizada para fins nas ciências sociais, pesquisa de opinião, estudos de mercado, análise demográfica, né? Ciências da saúde, análise de dados clínicos, teste de medicamentos, epidemiologia, né? Na engenharia, através de controle de qualidade, otimização de processos, análise de dados experimentais, economia na análise de séries temporais, previsão de demanda, avaliação políticas e econômicas, né? E também é utilizado nas ciências naturais, através de análise de dados experimentais, modelagem de fenômenos naturais, entre outros. Conceitos essenciais aí, né? Ah, com relação à população, né? Nós teríamos aí um conjunto total de elementos sobre o qual se deseja obter informações, né? Ah, uma amostra, por exemplo, né? Seria o subconjunto da população selecionado para análise. Gente, população aí não é população mesmo não, tá? É população, é todo dado, toda informação que você tem para dali tirar informações, certo? Então isso a gente chama população, tá? Eu tenho aqui uma população aonde eu vou dali extrair essas informações, tá? No conceito da estatística, não é a população de um bairro, de uma cidade, não. Ok? Também é, né? Que a gente pega informações disso daí. Mas população é tudo aquilo que eu posso extrair dados dali, tá? Aí dessa população eu tenho uma amostra, que é um subconjunto. Então, digamos que eu tiro sangue. Eu tiro o seu sangue, né? Tá ali. Eu tenho uma população. Vou pegar várias amostras para fazer testes separados, tá bom? É um exemplo. Variável, né? São características que podem assumir diferentes valores para cada elemento da população. E dados são valores observados de uma variável. Então vamos etapas de uma análise estatística. Eu tenho a etapa de planejamento, onde eu defino o objetivo da pesquisa, a população que eu vou extrair esses dados e a amostra. Eu tenho a coleta de dados, onde eu vou obter os dados através de diferentes métodos. Aí esses métodos podem ser questionários, experimentos e etc, né? São alguns exemplos. Organização e descrição.
Vou organizar os dados em tabelas e gráficos, calcular medidas descritivas. Análise inferencial. Utilizar testes estatísticos para tirar conclusões sobre a população. Interpretação. Vou, através disso, interpretar os resultados e apresentar as conclusões de forma clara e concisa. A estatística ela é uma ferramenta poderosa para que nos permita transformar dados em informações úteis para tomar decisões mais precisas e embasadas, seja para analisar resultados de pesquisas, avaliar a eficácia de um tratamento médico ou prever tendências de mercado. A estatística desempenha um papel fundamental em diversos campos do conhecimento. Estatística descritiva. A estatística descritiva, ela é a primeira porta de entrada para o mundo da análise de dados. Sua principal função é organizar, resumir e apresentar um conjunto de dados de forma clara e concisa, permitindo que se tirem conclusões sobre as características principais desse conjunto. Por que a estatística descritiva é importante? Imagine que você tenha uma grande quantidade de dados sobre as alturas dos alunos de uma escola. Como você faria para entender rapidamente qual é a altura média? Qual é a maior e a menor altura? Ou como as alturas se distribuem de forma geral? A estatística descritiva fornece as ferramentas para responder essas perguntas de maneira eficiente. Então, a estatística descritiva ela vai utilizar diversas técnicas para descrever esses dados, tá? Que podem ser agrupadas em três categorias principais: tabelas, tá? Tabelas de frequência, por exemplo, onde organizam os dados em classes e mostram a frequência com que cada classe ocorre. Tabelas de distribuição de frequência apresentam a frequência relativa de cada classe, ou seja, a proporção de dados que se encaixam em cada classe. Aí eu tenho gráficos, histograma, né, que representa a distribuição de frequência de um conjunto de dados contínuos. Gráfico de barras, utilizado para representar dados categóricos ou discretos. Boxplot mostra a distribuição dos dados, incluindo os quartis, a mediana ou outliers. Eu tenho gráficos de dispersão, que mostra a relação entre duas variáveis numéricas, né? E aí eu vou ter aqui, ó, as medidas descritivas, né? Medidas de tendência central, por exemplo. Eu vou ter a média, que é o valor médio de um conjunto de dados. Eu vou ter a mediana, que é um valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Eu vou ter a moda, que é o valor que ocorre com maior frequência. Vou ter a variância, né? Que mede a dispersão dos dados em relação à média. Aí eu tenho ainda aí, ó, sobre medidas de dispersão, eu tenho um desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância, mais intuitiva para a interpretação. Eu tenho amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor, tá? Então, alguns outros exemplos de medidas de dispersão. Aí, vamos ver aqui um exemplo na prática, né? Suponha que você tenha os seguintes dados sobre as idades de um grupo de pessoas. Eu tenho aí idades de 25, 30, 28, 32 e 27. Está descrito aí no primeiro item aí do gráfico, tá? Aí utilizando a estatística descritiva, a gente poderia calcular aí, ó, qual seria a média, né?
A média seria calculada através da soma de todas as idades, dividido pela quantidade de idades, né? Então, se eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco idades, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar essas idades e vou dividir por 5, encontrando a minha média, tá? Então, a média aí seria dada, ó, 28,4 anos. Seria a média de idade desse público aqui, dessa a população, tá certo, gente? Olha aí, usando o termo população. Isso aqui é uma população, tá? Eu tenho aí a mediana. O que seria a mediana? A mediana seria a minha idade média, que seria dada em 28 anos, né? Por quê? Se eu pegar aqui, ó, os itens que tem aqui e colocar em ordem, como é que eu teria que achar a mediana? Eu pego esses itens aqui, coloco em ordem numérica, né? E aí eu vou conseguir ver que a minha opção aqui do meio, ela iria dar os 28. Ó, gente, lembrando o seguinte, que se eu tenho isso aqui, porque aqui está em números, vamos dizer assim, a gente está tendo 5 opções, né? Ou seja, ele está em números ímpares. Se isso aqui tivesse par, eu teria que pegar as duas do meio, tá? Somar e dividir por 2, tá? Para encontrar a mediana, ok? Eu tenho aqui a amplitude. O que seria amplitude? A amplitude eu vou pegar a maior idade, que no caso aqui seria 32, né? E a menor idade, que seria 25, tá? E eu faria 32 menos 25, eu iria encontrar a amplitude, tá? Qual é a distância da menor para a maior, ok? Aí eu tenho aqui, ó, dois exemplos práticos para encerrarmos este assunto, tá bom? Eu tenho uma primeira pesquisa de satisfação de clientes em um restaurante, tá? Então imagine que você é o gerente do restaurante e deseja saber o que os clientes pensam sobre a comida, o atendimento e o ambiente. Para isso, você realiza uma pesquisa de satisfação, né? Então, primeiro passo, você vai coletar os dados. Então, você distribui questionários aos clientes, perguntando sobre diversos aspectos do restaurante, como a qualidade da comida, a rapidez de atendimento, a limpeza do local e solicitando uma nota de 1 a 5 para cada item, né? Então, você vai fazer uma análise descritiva, onde você calcula a média das notas para cada item, identificando os pontos fortes e fracos do restaurante. Por exemplo, se a média da nota para a qualidade de comida for 4,5, isso indica que os clientes estão satisfeitos com a comida, né? Uma análise inferencial. Você pode utilizar testes estatísticos para comparar as notas de diferentes grupos de clientes. Por exemplo, cliente que frequenta o restaurante pela primeira vez e clientes já frequentantes. E identificar se existe diferença significativa, né, entre os dois grupos, certo? Então seria um exemplo aqui de dados estatísticos. Um segundo exemplo seria aqui a previsão de venda em uma loja de roupa. Uma loja de roupa deseja prever suas vendas nos próximos meses para planejar a compra de novos produtos e a gestão de estoque. Aí iríamos, no caso aí, começar pela coleta de dados, né? A loja coleta dados históricos de vendas, como o valor total das vendas por mês, as vendas de cada tipo de produto e as condições climáticas. Analisar, iria fazer uma análise de série temporal, né? Utilizando técnicas de análise de séries temporais, a loja pode identificar padrões nas vendas ao longo do tempo, como sazonalidade, aumento das vendas no final do ano e a tendência de crescimento ou decrescimento, né? E iria fazer uma modelagem, que seria: a loja pode construir um modelo estatístico para prever as vendas futuras com base nos dados históricos e em outras variáveis relevantes, como promoções e lançamento de novos produtos.
tá? Bom, aí a gente fazendo aqui uma análise geral, tá certo? Em ambos os exemplos, a estatística utilizada, né? Ela fez aí o que? Organizou e resumiu os dados, né? As respostas dos questionários e os dados históricos de vendas são organizados em tabelas e gráficos para facilitar a análise. A identificação de padrões. A estatística permite identificar padrões nos dados, como a relação entre a qualidade da comida e a satisfação dos clientes, ou a influência da temperatura nas vendas de roupas no inverno, por exemplo. Na tomada de decisão, as informações obtidas através da análise estatística são utilizadas para tomar decisões estratégicas, como melhorar o atendimento ao cliente, ajustar o cardápio ou planejar campanhas promocionais. Bom, pessoal, então isso daqui seria o nosso assunto sobre estatística, tá certo?